Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. O tema de hoje vai surpreender você. Você sabia que a radioterapia pode ser usada em outros tratamentos além do câncer? Isso mesmo que a gente vai falar no nosso bate-papo de hoje, ó, a radioterapia também pode ser aplicada com fins estéticos e terapêuticos, ajudando aí na prevenção de queloides e cicatrizes hipertróficas, que são aquelas cicatrizes elevadas e espessas que podem surgir após cirurgias, piercings ou tratamentos de pele. Nesse episódio de hoje, então, a gente vai explicar como essa técnica funciona, quais são os cuidados envolvidos e por que ela tem se tornado uma alternativa segura e eficaz para a prevenção, então, de queloides e também cicatrizes hipertróficas. Quem está aqui comigo para esclarecer, para participar desse bate-papo, é o radioterapeuta do Centro Oncológico, doutor Daniel Grabars. Vamos começar então, doutor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre queloides e cicatrizes hipertróficas. Um tema aí que muita gente ainda não conhece, né, doutora? Então vamos começar explicando, né, o que a radioterapia, né, pode ajudar nesses tratamentos, queloides e cicatrizes hipertróficas, e por que que algumas pessoas, no caso, têm mais predisposição para desenvolvê-las? Muito bem, então toda vez que alguém passa por um procedimento cirúrgico ou mesmo se corta, há o que nós chamamos de processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, ele envolve uma certa quantidade de células que vão lá no local para fazer com que aquele tecido, com que a pele feche normalmente. Acontece que para algumas pessoas esse processo de cicatrização ocorre de uma maneira anômala e nós vamos ter no tecido um excesso de fibroblastos e colágeno. Isso muitas vezes pode gerar o que nós chamamos de cicatriz hipertrófica, quando a pele fica espessada, mais endurecida naquele local onde havia o corte, ou o queloide, que é quando ele ultrapassa aquela localização da cicatriz do corte. E isso muitas vezes pode causar dor, pode causar coceira, pode causar sangramento e muitas vezes também pode causar um certo constrangimento para aquela pessoa que carrega a cicatriz hipertrófica ou o queloide. Com certeza. E doutor, vamos explicar então, né, o que é a beta-terapia e a eletronterapia e como que elas ajudam então nesse tratamento, como funciona? Existem várias maneiras de você diminuir a chance de desenvolver um queloide. Então, os colegas da cirurgia plástica que fazem muitos procedimentos estéticos, por exemplo, eles vão poder estar usando corticoide, injeção de corticoide, corticoide tópico, mas existe também a beta-terapia ou a eletronterapia. A beta-terapia nada mais é do que você encostar uma plaquinha de estrôncio 90, que nós podemos ver aqui. Essa plaquinha, ela vai ser colocada na pele do paciente por alguns segundos e ela tem o objetivo de evitar a produção excessiva desses fibroblastos ou desses colágenos e com isso diminuindo a chance do desenvolvimento do queloide na pele daquele paciente. Nós podemos usar a placa de beta-terapia tanto na pele e também temos o que chamamos de beta-terapia oftálmica, ou seja, a plaquinha que é colocada na região da conjuntiva do olho para diminuição de pterígios, que é como se fosse uma cicatrização excessiva na região ocular. A beta-terapia ela tem não mais do que 3 a 4 milímetros de profundidade, ela vai emitir uma radiação muito superficial e com isso vai diminuir a chance do desenvolvimento desse queloide.
Muitas pessoas nem sabem que tem a possibilidade de desenvolver queloides. A gente sabe que na população negra essa chance ela é maior, mas nós vivemos num país onde há uma miscigenação muito grande. Então, onde nós temos aí muitos casamentos, não só pessoas negras, pessoas mais claras, e que muitas vezes também acabam desenvolvendo queloides e cicatrizes hipertróficas. Doutor, e quais são as principais diferenças, então, né, da beta-terapia e para a eletronterapia? A eletronterapia já é um tratamento também muito eficaz, não trabalha-se com placas de estrôncio, e a eletronterapia é quando o paciente é exposto a uma energia muito superficial de elétrons. Essa energia ela está dentro de um aparelho de radioterapia chamado de acelerador linear, e lá o paciente então recebe uma energia superficial que vai ter o mesmo objetivo da beta-terapia, mas o paciente vai ficar no tratamento muito menos tempo. Então, cicatrizes longas, pós-cesárea, por exemplo, pós-abdominoplastia ou pós-mamoplastia, muitas vezes com a placa de beta-terapia, o paciente vai ficar lá 2, 3 horas para conseguir fazer seu tratamento. Já com os elétrons, ele vai ficar muito menos tempo para a realização desse tratamento. Não são todos os serviços que têm radioterapia que possuem a técnica de elétrons. Lá no centro oncológico nós possuímos essa técnica com uma eficácia muito grande. Tanto beta-terapia quanto eletronterapia são tratamentos feitos normalmente em dias alternados. Esses tratamentos podem ser feitos desde 6 dias até 10 dias de tratamento, e normalmente são feitos até 48 horas pós-procedimento cirúrgico. Então é importante se atentar que o paciente deve nos procurar antes de fazer a cirurgia, para que a gente possa então coordenar tanto a parte cirúrgica com o cirurgião plástico, quanto o início da beta-terapia ou da eletronterapia. Doutora, é importante a gente falar, né? O tratamento no centro oncológico tem esse acompanhamento, então, aí, desde a avaliação inicial até o pós aí, né, de pós-tratamento, vocês acompanham todo esse processo, é isso? Exatamente. Então, o paciente passa conosco antes de fazer a cirurgia. Nós vamos organizar todo o pós desse paciente, quando ele deve vir para iniciar a eletronterapia ou a beta-terapia. Hoje a beta-terapia no centro oncológico tem sido usada especificamente ou para pterígio ou então para tratamentos de ressecção de queloide em lóbulo de orelha. Quando o paciente tem cicatrizes maiores, cicatrizes na região da mama, região de abdômen, normalmente nós utilizamos os elétrons, a eletronterapia, e nós vamos então estar coordenando junto com o paciente e também junto ao convênio ou operadora médica, já que hoje consta no rol da ANS a indicação da beta-terapia ou eletronterapia profilática, e grande parte dos convênios cobrem o procedimento. Doutor, quantas sessões costumam ser feitas? Varia muito de acordo com o paciente? Normalmente fazemos de 6 a 10 sessões de beta-terapia ou eletronterapia. Essas sessões podem ser feitas em dias seguidos ou em dias alternados. Tem como a gente dizer a taxa de eficácia do tratamento? Sim, nós estamos falando pela literatura aí numa eficácia de 70% a 80% de chance desse paciente não desenvolver o queloide ou desenvolver um queloide mais brando ou uma cicatriz hipertrófica mais branda, mas nós sabemos que existe ainda alguma chance menor desse paciente estar desenvolvendo aí nos 6 meses seguintes algum tipo aí de cicatriz hipertrófica. Mas as taxas de eficácia são taxas bastante altas
pós tratamento com beta-terapia ou eletronterapia. A gente tem aí algumas imagens, né, doutor, que também dá para ter uma ideia do que é feito, é isso? Exatamente. Então, aqui queloides mais contundentes aqui na região do ombro, aqui uma avaliação pós tratamento com beta-terapia ou eletronterapia. Aqui também já um queloide bastante avançado na orelha da paciente e aqui também a evolução dessa paciente pós tratamento com eletronterapia, mostrando então uma grande melhora e aqui também na face do paciente. É bem visível mesmo, né, doutor, esse resultado. Nós temos aí mais de 20 anos de experiência com beta-terapia e eletronterapia e temos aí inúmeros casos com resultados excelentes ao longo desses anos. E a questão da segurança do tratamento, né, um receio com relação à radiação, como que funciona? Essa é uma questão bastante questionada normalmente. Será que existe alguma chance do paciente desenvolver algum tumor radioinduzido por conta da beta-terapia ou de eletronterapia? A gente sabe que com a beta-terapia é praticamente nulo, com os elétrons a chance também é muito pequena. No decorrer dos anos de vida aí, a chance ficaria 0,01 de chance de desenvolver alguma coisa relacionada a alguma lesão de pele, mas é muito, muito baixo, ou seja, tanto a beta-terapia quanto a eletronterapia são tratamentos extremamente eficazes na profilaxia de queloides e cicatrizes hipertróficas. Existe alguma contraindicação para esses tratamentos? Sim, o paciente não deve fazer nenhum desses tratamentos quando ele estiver doente, estiver com febre ou se eventualmente essa cicatriz estiver infectada. Tá? Então, se o paciente tiver alguma secreção saindo dessa cicatriz, estiver tomando antibiótico por conta de alguma infecção local, nós não devemos fazer nem beta-terapia nem eletronterapia. E esses tratamentos, eles são recomendados, a gente viu aqui as fotos, várias idades, qualquer faixa etária, existe um limite, como é? Na realidade, desde uma criança que tiver algum queloide pós-cirurgia e desejar retirar esse queloide, pode estar fazendo beta-terapia ou eletronterapia, tá? Óbvio que isso vai de caso a caso, mas não existe uma contraindicação específica por idade no tratamento profilático com beta-terapia ou eletronterapia, já que as doses de radiação são doses muito baixas. Doutor, para quem está acompanhando a gente, querendo saber mais informações, né? Os pacientes podem solicitar essa autorização junto às operadoras de saúde, o centro oncológico também dá essa orientação, como que é? Sem dúvida nenhuma, hoje no rol DNS, que é o rol que inclui os procedimentos obrigatórios pelos planos de saúde, a beta-terapia, a eletronterapia estão cobertos pela maioria dos planos. Então, esse paciente, antes de fazer o procedimento cirúrgico, deve nos procurar. Nós vamos fazer a avaliação desse tratamento do paciente, da indicação do tratamento e vamos junto aos planos de saúde pedir as autorizações. Ótimo, doutor, para a gente ir encaminhando aí para o final, né, do nosso episódio, bastante informação importante, mostramos também o impacto. O senhor que está diretamente ali com os pacientes, né, como que esses tratamentos impactam, fazem diferença na vida dessas pessoas? Olha, nós temos aí inúmeros exemplos ao longo desses anos de pacientes que desenvolveram por inúmeros motivos queloides sintomáticos na região da face, pós-acne, mulheres que fizeram abdominoplastia e mamoplastia buscando uma melhor estética e que acabam desenvolvendo esses queloides que são muitas vezes dolorosos, sangram, a mulher não consegue colocar direito o sutiã e quando elas fazem o tratamento e veem que esse queloide não volta
volta mais. Sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria para elas, é uma grande alegria para nós vermos que esses tratamentos têm uma eficácia muito grande e acabam fazendo com que o paciente fique extremamente satisfeito. Muito bom. E quem ficou interessado, então, só entrar em contato com o Centro Oncológico também, que tem todo esse trabalho, esse tratamento. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Até a próxima. Agradeço a você também que acompanhou mais esse episódio do podcast do Centro Oncológico e até o nosso próximo episódio. Até lá!